Bom dia, boa tarde, boa noite, lindonas e lindões! Sejam bem-vindos a mais uma constelação de um personagem bíblico. Bom, se é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, deixa eu te explicar. Eu vou ler uma história da Bíblia e vou representá-la com elementos da constelação familiar. Essa representação é uma forma didática de você compreender mais profundamente algumas chaves que a Bíblia nos traz, que às vezes em uma leitura assim, corrida, passam desapercebidos aos nossos olhos. Então, preste muita atenção, porque hoje nós teremos uma constelação muitíssimo pedida e muitíssimo importante para que você compreenda por que eu insisto tanto nessa ideia de que constelação e Bíblia, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Hoje nós vamos fazer a constelação de Josué. Vai ser representado por esse aqui. Já vou deixar ele aqui, né? Protagonista do dia, ele tem, então, ênfase. Bom, tem muita gente chegando por aqui, mas eu acho que pode ter mais pessoas. Então, vou compartilhar essa live e vou convidar você para fazer a mesma coisa. Faz assim, compartilha essa live com todas as pessoas que você conhece. Chama mesmo. Fala assim, olha, amigo, amiga, o negócio é o seguinte, vai rolar a constelação de Josué. Já ouviu falar? Aquele que liderou Israel na passagem pelo Jordão e na conquista da terra prometida? Então chama esse povo e vem, que vai ser bom demais. Tô chamando meu povo aqui. Me ajuda aí, compartilha com todas as pessoas que você puder essa constelação que vai ser muito linda. Tem muita lição que nós podemos tirar para a nossa vida. Vamos lá? Acho que eu já chamei muita gente. Tá bom. Cadê vocês? Me ajudem aí a compartilhar. Olha só, enquanto eu estiver fazendo a constelação de Josué, vou tirar os comentários só para vocês visualizarem melhor o que eu vou representar aqui. Mas depois eu volto, tá bom? Com os comentários pra gente prosear sobre o que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu vou mostrar pra vocês uma coisa hoje que muitas pessoas não sabem. Vou mostrar pra vocês um caos de família na Bíblia que muitas pessoas não conhecem. Então, vai ser incrível. Chama todo mundo. Deixa eu tirar os comentários. Oiê! Oi, Kellen! Oi, Gi! Daqui a pouco eu volto. Bora lá, então? A constelação de Josué. Se você quiser acompanhar, eu vou ter algumas referências bíblicas, então você vai procurando aí ou anotando para depois meditar, ler e se certificar de que tudo que eu tô falando tá na Bíblia mesmo. Combinado? Nós vamos começar por Josué, capítulo 1, a partir do versículo 2. A partir do versículo 1, tá bom? Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, você já entendeu que nós vamos falar de Josué. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, era um dos líderes que Moisés destacou entre todo o povo de Israel.
Só que Josué era um líder muito dedicado, nós vamos ver aqui, era um líder muito atento, e Josué foi escolhido para suceder a liderança de Moisés. Então, vamos já chamar Moisés para a nossa história, porque aqui começa a entendermos qual é a visão sistêmica dessa história. Deus está falando para Josué: Moisés, meu servo, está morto. Agora você, Josué, avance, passe esse Jordão e conquiste a terra que eu prometi aos seus pais. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Seja apenas forte e corajoso. Só nessa citação tem muita visão sistêmica e eu quero dividir com você. Veja bem, Deus está organizando Josué para um momento de conquista. Então, Josué, sucessor de Moisés, qual é o lugar que Josué tem que ocupar nesse sistema chamado Israel? Veja, Moisés foi um grandíssimo líder. Moisés foi o libertador desse povo. Moisés era um homem que via Deus face a face. Moisés recebeu um cajado de Deus. E com esse cajado ele operou maravilhas. Imaginem vocês, se o próprio Deus não tivesse reposicionado, ou melhor, posicionado Josué nesse sistema. Sabe o que iria acontecer? Se Deus não tivesse posicionado Josué nesse sistema, ele estaria encolhido atrás de Moisés. Intimidado, se comparando, se acovardando, com medo de avançar. E se Josué fica aqui atrás da grandeza de Moisés, a terra fica inacessível, porque Moisés é morto. E Deus faz questão de dizer: Moisés está morto. E agora, Josué? Ponha-se à frente desse povo. Bom, isso daqui é uma aula de sucessão. Então, você que tem liderança, seja empresarial, seja eclesiástica, preste atenção nisso. Com a próxima geração, sempre estão as maiores conquistas. Vou repetir para você entender a chave. Com a próxima geração, Josué representado aqui, sempre estão as maiores conquistas. O que o povo viveu com Moisés é extraordinário. O que Deus usou Moisés para fazer é inesquecível, de suma importância. Mas as maiores conquistas estão com a próxima geração. E quando nós não temos essa linha fluida da vida, quando nós nos acovardamos diante dos feitos das gerações mais antigas, nós impedimos que a próxima geração cumpra o seu papel de conquista. Então Deus está posicionando Josué no lugar que ele ocupa nesse sistema, à frente de Moisés. Isso aqui é carregado de informação sistêmica também, porque é o seguinte: nós aprendemos que os filhos dos pais recebem. Então, pensa uma coisa, Josué não era filho de Moisés. Nós vamos ter um caos de família hoje aqui, e você vai ver uma coisa que aconteceu com os filhos de Moisés. Mas daqui a pouquinho, tá bom? Cenas dos próximos minutos. Josué não era filho de Moisés. Josué era filho de Num. Mas o nome que Num deu para Josué foi Oséias. Então, Moisés batizou Oséias, filho de Num, por Josué. O que nós podemos entender? Que nessa relação aqui de líder e liderado, Moisés tinha uma tanta afeição por Josué, que era como se Josué fosse o seu próprio filho. Entenderam? Então você vai ver isso na Bíblia, está escrito na Bíblia que Moisés chamou chamou Oséias, filho de Num, de Josué. Por que que ele rebatizou esse rapaz? Porque o lugar que Josué tinha no coração de Moisés era como de um filho. Um filho que ele tinha orgulho, um filho que atentava para as orientações dele. Nós vamos ver isso aqui hoje, ok? Um filho que ele confiava para continuar, para entregar o legado daquilo que Deus o havia confiado. Tendo entendido isso, então Josué não poderia ter outro lugar
sistemicamente mais adequado que senão à frente de Moisés. Se Josué estivesse ao lado de Moisés, ele não poderia receber as bênçãos que Deus havia prometido a Moisés, porque os filhos só recebem quando eles estão bem posicionados à frente dos seus pais. E você entendeu que essa relação aqui não é uma relação biológica, mas vamos dizer que é como um vínculo profundo de alma que se estabeleceu entre Moisés e Josué. E o que Deus está dizendo é que Deus vê o vínculo entre eles, porque Deus promete a Josué que tudo aquilo que ele disse que faria a Moisés, ele fará através de Josué. Nosso Deus é um Deus de alianças. Eu só posso explicar isso assim. Ele tem alegria e prazer nas alianças, assim como ele teve alegria na aliança de Davi e Jonatas. Assim como ele tem alegria na sua aliança com Israel e na aliança do seu filho Jesus com sua igreja. Então, o nosso Deus é um Deus que ele perpetua vínculos além do sangue. Ele também olha para os vínculos de alma, ou como nós chamamos na constelação familiar, vínculos de destino. E nós vemos Josué muito bem posicionado aqui, recebendo as bênçãos que foram dadas a Moisés para poder herdar a terra. Não só herdar, conquistar a terra prometida. Até aqui tá fazendo sentido para você? Mas essa história fica muito, muito, muito melhor. Eu vou ler mais alguns versículos aqui de Josué capítulo 1, para você continuar compreendendo a posição de Josué nesse sistema e entender por que ele conseguiu conquistar a terra que Moisés não conquistou. Porque nós não podemos ignorar esta informação. Lembram-se que Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito e levá-los até uma terra prometida. Só que Moisés foi até o meio do caminho. Moisés morreu no deserto. Quem levou o povo até a terra foi Josué. E nós temos que entender esse imbróglio. Então, a partir do versículo 7, continua dizendo assim: então somente seja muito corajoso e forte, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a esquerda nem para a direita, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito nele. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí vai começar a contar como Josué lidera o povo, organiza o povo para que eles atravessem o Jordão e conquistem a terra. Mas aqui tem umas coisas importantes que eu quero conversar com você antes de entrar nos próximos minutos dessa live, que está incrível. Já compartilhou? Já chamou mais alguém para assistir? Chama, porque agora é que eu vou começar a entrar nos causos de família. Bom, força e coragem. Força e coragem é o que Deus promete a Josué e é o que Deus exige de Josué. Como é, Thalita, que eu recebo força e coragem para viver as promessas que Deus tem para minha vida, quando eu estou no meu lugar no sistema? Então, o nosso lugar é um lugar de força. O nosso lugar é um lugar de coragem. O nosso lugar é um lugar de avanço, é um lugar de conquista. E quando nós estamos fora do nosso lugar, nós não conseguimos acessar as bênçãos que estão preparadas para nós. Nossa geração precisa compreender qual é o nosso lugar em nosso sistema para que possa avançar e, conquistar. Então, quando Deus está chamando Josué a um lugar de força e coragem, é o único lugar onde Josué seria capaz de vislumbrar a estratégia correta, sem obstruções, ok? Para acessar a terra prometida. Veja o que acontece na vida de muitas pessoas.
Muitas pessoas têm grandíssimas promessas de Deus em sua vida, mas não as conquistam porque elas estão obstruídas pelo que aconteceu com as gerações passadas. Aqui no caso de Josué, ele poderia se acovardar porque Moisés foi um homem de grandes feitos. Então imagine se Josué se comparasse e pensasse: eu não sou capaz de abrir o Mar Vermelho. Eu não sou capaz de subir ao monte e ver Deus face a face. Eu não sou capaz de confrontar Faraó. Eu não sou capaz de aguentar esse povo reclamando durante 40 anos no deserto. Eu não sou capaz de revelar Deus como Moisés revelou. Então Moisés se tornaria um obstáculo, ok? Agora, Josué bem posicionado, Moisés, ao invés de um obstáculo, é um impulso. Então, a partir do que aconteceu com Moisés, Josué tem uma permissão sistêmica, olha isso, uma permissão sistêmica dada por quem? Por Deus, para ser maior e conquistar a terra. Só que eu quero que você entenda que na matemática de Deus, maior não é quem faz mais. Não tem a ver com quantidade. Tem a ver com cumprir absolutamente o propósito. Então Moisés teve a sua grandeza, e isso é indiscutível, e Josué teve a sua grandeza, e não se compara a grandeza de um ao outro. Por quê? Cada um deles cumpriu o propósito. E o que Deus é enfático em dizer a Josué: Josué, obediência. Olhe para o livro dessa lei. Medite nele dia e noite. Cumpra o que eu disse a Moisés. Honre. Vou traduzir na linguagem mais sistêmica possível. Josué, você quer ter força e coragem para acessar a terra prometida? Honre o que eu falei a Moisés. Honre tudo o que eu disse a Moisés. E você vai ter força e coragem para ir além do que Moisés foi. Eu acho isso impressionante. Que uma nova geração consiga ir além. Só que esse é o encargo da nova geração. E eu e você, deixa eu te contar uma coisa. Nós estamos no meio do caminho. Tem uma geração lá atrás que trouxe a vida até nós. E o nosso encargo é ser maior, é conquistar mais, é ir além, é expandir o território com relação à antiga geração. Não em um lugar de competição, de comparação, mas com a força de quem está cumprindo um propósito. Como alguém que está conquistando por todo o sistema e não por si próprio. Mas tem uma geração que virá à nossa frente. Daqui a pouco nós vamos falar da próxima geração, depois de Josué. Qual que é o nosso papel, nós que estamos no meio do caminho? É preparar essa nova geração para que eles possam ir muito além de nós. Entende qual que é a matemática de Deus? Então Deus está, de geração em geração, levando os seus filhos a conquistarem cada vez mais territórios. Levando os seus filhos a expressarem cada vez mais a sua vontade. Levando os seus filhos a viverem cada vez mais as suas promessas. E esse é o papel de Josué nesse sistema. Agora vamos para os causos. Porque fica uma pergunta, mas por quê? Deus teve que levantar Josué nessa história. Por que será que Moisés não foi o cara que levou o povo até Canaã, até a terra prometida? Então, eu vou pedir autorização sistêmica para vocês para estabelecer um paralelo aqui entre Moisés e Josué. Nós sabemos que eles estão assim e ficaram assim, por isso tudo deu certo. Josué estava no seu lugar direitinho, mas vamos colocar um do lado do outro aqui, porque eu preciso mostrar para vocês esses causos de família. Primeira explicação para o porquê Moisés não entrou na terra prometida está em Números. Eu vou ver aqui a referência, tá? Que eu anotei nas minhas preparações. Em Números, no capítulo 20, versículos 10 e 11. Vai contar o quê? Que o povo estava com sede, o povo estava sem água e foi lá reclamar para Moisés mais uma milésima, enésima vez. Por que você não tirou do Egito? Porque agora a gente está sem água e isso e aquilo.
E pererê, pererê. E Moisés fica muito irritado com o povo. E aí ele vai falar com Deus e Deus fala para ele: fale com a rocha e dê água ao povo para beber. Mas Moisés, na sua ira, no seu ego grandíssimo, do grande homem de Deus, ele não obedece o que Deus diz. Ele fere a rocha. E nessa atitude de violência, de agressividade, que revela um grande ego dentro de Moisés, Deus diz a ele: a água é servida ao povo, o povo bebe da água, mas Deus diz a ele que ele não entraria na terra prometida, porque Deus o mandou falar a rocha e ele feriu a rocha. Então, eu quero que você entenda, gente, será que é isso? Será que um homem que foi escolhido por Deus para libertar o povo, que até aqui tem sido obediente, um homem que via Deus face a face, não pôde entrar na tal da terra porque ele feriu a rocha ao invés de falar a rocha? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa história foi a gota d'água, porque Moisés já vinha mostrando alguns comportamentos nada sistêmicos. Eu quero que vocês entendam qual era o lugar de Moisés. O lugar de Moisés era o lugar de intercessor. Ele estava entre o povo e Deus. Então tudo que Moisés fizesse era percebido como se Deus estivesse fazendo. Então quando Moisés fere a rocha, para aquele povo, quem estava ferindo a rocha? Deus. A agressividade de Moisés, a impaciência de Moisés, não foi apresentada só nesse momento. E tem um texto que está, inclusive, em Números. Deixa eu ver, perdão. Um texto que está em Êxodo, capítulo 33, versículos 7 ao 23. Êxodo 33, do 7 ao 23. Que diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro para estar com o Senhor, Josué o observava. Josué ficava olhando ali Moisés em um momento de intimidade com o Senhor. Moisés falando ao Senhor. Senhor se revelando a Moisés. Então faz sentido para vocês pensar que esse ajudante, que era tão atento ao que Moisés fazia, observava Moisés em tudo. Então eu vou colocar Josué aqui, ó, só para vocês entenderem coisas que ele observou em Moisés. Então, Josué aprendeu algumas coisas importantes com Moisés. Primeiro, é o lugar do encontro com o Senhor. Como eu acabei de dizer, está lá em Êxodo 33, do 7 ao 23. Josué observava Moisés tendo intimidade com o Senhor. Josué observava também, Josué observava também como Moisés lidava com as guerras, com as batalhas. Então, surgiu uma batalha, Israel no deserto, e aí Moisés chama Josué e manda que ele separe homens para guerrear aquela batalha. Esse texto está em Êxodo 17, do 8 ao 15. E aí Josué vai à batalha. E para onde Moisés vai? Moisés vai para o monte. Moisés e Arão. E a Bíblia diz que eles seguravam as mãos de Arão, e enquanto a mão do sacerdote estava erguida, o povo prevalecia. Então Josué aprendeu com Moisés que as batalhas não se vencem só na nossa força, mas é uma união da nossa força com a força de Deus. E Josué estava só observando a liderança de Moisés, aprendendo sobre tudo isso. Josué também aprendeu com Moisés que todos podem entrar na presença de Deus. Então tem uma passagem, Números capítulo 11, versículo 26 ao 30, que dois homens começam a profetizar no meio do povo. E aí Josué vai até Moisés e fala: olha, tem dois homens lá profetizando no meio do povo, manda eles pararem. E Moisés fala assim para Josué: Josué, quem me dera que todos profetizassem.
deixe que eles profetizam. Quem me dera que todos tivessem o Espírito do Senhor. Então Moisés está ensinando para Josué que o quê? Que a glória de Deus, a presença de Deus, a revelação de Deus não é para indivíduos, mas é para todo o povo. E que seria bom que todo o povo desfrutasse desse nível de revelação de Deus. E Josué aprendendo coisas importantíssimas com Moisés. Nós podemos ver também Josué aprendendo a ter fé com Moisés. Moisés, lá em Números, capítulo 14, versículos 6 ao 9, Moisés vai destacar 12 homens, um de cada tribo, e da tribo de Efraim, quem é escolhido é Oséias / Josué. É lá, é nessa passagem que você vai ver que Moisés troca o nome de Oséias para Josué. E nós vamos ver nessa passagem que Moisés manda os homens, 12 homens, um de cada tribo, olhar a terra que Deus prometeu. E aí 10 desses 12 homens voltam com um relatório péssimo. Eles falam, a terra é maravilhosa, mas é o seguinte, não dá pra gente. Não é pra nós. Mas Josué e Caleb, e assim, a coisa linda, que um dia eu vou fazer essa constelação, é que Caleb é da tribo de Judá. Muito significativo. Josué e Caleb, eles prevalecem em fé. Com quem que Josué aprendeu a ter essa fé? A confiar no Senhor? Com Moisés. Então olha quantas coisas Josué observou Moisés fazendo e que lhe foram recursos quando ele estava aqui à frente do povo para conquistar a terra. Mas não foi só isso o que Josué observou em Moisés. E agora nós entramos no que eu disse que era o caos de família de hoje. Bom, vou começar a história falando para vocês que em Êxodo, no capítulo 4, do versículo 24 ao 25, tem um texto que é super enigmático na Bíblia. Porque conta o seguinte, que Deus se revelou a Moisés em Midian. Que Deus se revelou a Moisés, Deus se mostrou a Moisés naquela sarça que queimava e não se consumia. Deus chama Moisés para libertar o povo e Moisés então vai voltar para Israel para cumprir o chamado de Deus. Moisés era casado com Zípora e tinha 2 filhos. O mais velho se chamava Gerson. Então Moisés atende o chamado de Deus e vai voltar para Israel. No meio do caminho, em uma estalagem, o Senhor, ou o anjo do Senhor, aparece a Moisés e quer matá-lo. É isso aí. Ó, vou repetir a referência para você ler depois. Êxodo capítulo 4, versículos... Capítulo 4, do 24 ao 25 é a parte mais importante, mas tá lá no capítulo 4, ok? Deus quer matar Moisés. Não parece uma coisa meio doida isso? Por que Deus quer matar Moisés? Deus foi no deserto de Midian, chamou Moisés para uma missão, disse que iria usá-lo, que através dele o povo seria livre de Faraó, fez promessas, deu um cajado a ele, deu poderes a ele, e agora no meio do caminho, quando Moisés está indo obedecer o que o Senhor falou que ele deveria fazer, aparece o anjo do Senhor para matar Moisés. Imagina o sarceiro que foi. E aí, gente, o que acontece? No meio dessa história, Zípora, a esposa de Moisés, pega uma pedra e circuncida o filho mais velho deles, Gerson. Ou seja, o filho mais velho de Moisés, o líder do povo que levaria a liberdade que Deus queria dar ao povo, não era circuncidado. Eu não sei o quanto você entende de história hebraica, de tradição, mas você sabe que a circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão. E todo o primogênito dos filhos de Israel deveria ser circuncidado pelo pai com poucos dias de nascido. E nós sabemos que Moisés foi criado pela filha de Faraó, mas ele foi entregue à filha de Faraó muito depois do seu nascimento. Meses depois do seu nascimento. Então Moisés já era circuncidado. Mas o seu filho não.
que nos mostra aqui? Desonra às origens. Como Deus pode usar Moisés para libertar o seu povo se ele não honra as suas origens? Como Deus pode usar Moisés para conquistar alguma coisa se ele não honra as suas origens? Então aqui tinha uma obstrução, tinha um impedimento, tinha uma posição de desonra. E Zípora, se dando conta do que estava acontecendo, vai lá, pega uma pedra e circuncida o rapaz e olha para Moisés e diz: você é para mim um marido de sangue. Ó, traduzindo aqui para você, foi mó climão, tá bom? Aquele momento na hospedagem. Quem imagina que Moisés tirou Zípora e os filhos de casa e disse assim, ó, a gente tá indo lá obedecer o meu Deus. Deus esse que ela nem conhecia. Deus esse que ela não fazia ideia de quem era. A gente tá indo lá obedecer o meu Deus, porque ele vai me usar para libertar o povo. E aí, no meio do caminho, o anjo do Deus que Moisés tinha dito para ela que ia usá-lo, aparece querendo matar o marido dela. E ele fica atônito e ela que tem que tomar uma atitude e resolver o problema. E ferir o próprio filho com uma pedra. Vocês estão entendendo que deu ruim na família de Moisés? O que acontece? Ninguém sabe, gente. Só sabemos de uma coisa. Depois desse momento, Zípora e os filhos de Moisés, gerados em Midian, não aparecem mais na história. Sumiram. Moisés, aparentemente, os manda de volta para Midian e segue sozinho para Israel. Não tem mais a voz de Zípora, não se cita mais sobre Zípora e sobre os filhos de Moisés, desde o momento em que ela circuncidou o próprio filho para impedir que o anjo do Senhor o matasse. Então o que nós temos aqui? Vergonha. Desonra, vergonha. Ok? Quando é que Zípora volta a dar o ar da graça? Escute, você vai ler lá depois. Êxodo, capítulo 18, do 1 ao 6. O sogro de Moisés, Jetro, vai levar Zípora e os filhos de volta para o papai. Isso acontece depois que Israel já está no deserto, depois que já atravessou o Mar Vermelho, depois que já houve todas as pragas no Egito. Depois de tudo isso, Moisés não volta para pegar a sua esposa e seus filhos. O sogro, Jetro, vem trazer a família dele de volta. Que é isso, gente? Moisés excluiu sua esposa e seus filhos do momento mais importante da história. O momento em que Deus estava livrando o seu povo com forte mão. O momento em que se canta até hoje sobre esse livramento. Moisés excluiu sua esposa e seus filhos do conhecimento e da revelação de Deus. Moisés excluiu sua esposa e seus filhos de experimentarem o milagre de Deus, o amor de Deus, a força, a potência, o poder de Deus. Moisés os excluiu. É um fato. E às vezes a gente olha para os grandes homens de Deus, a gente quer romantizar, né? Moisés foi um grande homem de Deus. A ideia dessa live não é discutir. Mas a gente também não pode passar pano quente. Porque o fato é, teve um fenômeno nessa família. Moisés estava mal posicionado, em desonra e vergonha. Depois ele exclui a sua família. E é o sogro que vem trazer a mulher e os filhos de volta. Não, esse aqui eu vou ter que ler pra vocês. Porque pode parecer até que assim não, Thalita. Pelo amor de Deus, Moisésinho não pode ter feito uma coisa dessa. Vamos lá? Em Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Eu não queria ficar abrindo em todas as referências. Mas essa aqui eu acho que é importante para você entender que aconteceu. Aconteceu. E sabe por que muitas vezes a gente não entende as coisas da nossa vida? Porque a gente não se lembra do que aconteceu na nossa família. Olha aí.
Êxodo 18, a partir do versículo 1. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele. Então, olha só, Moisés devolveu a Zípora com seus filhos para o Jetro. E o Jetro foi lá fazer o favor de ajudá-lo a organizar essa bagunça e entregar a esposa de novo. Juntamente com seus 2 filhos, os filhos dela. Um dos 2 filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, eu, seu sogro, estou chegando com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés fez isso sim. Mandou a mulher embora, de volta para casa do pai, esqueceu da mulher lá. Sabe, tem muito sacerdote que faz isso. Tô muito ocupado com as coisas de Deus. E deixa a família para trás. Alerta aos sacerdotes. Alerta aos pastores e líderes. Quem deixa a família para trás não conquista tudo que tem para conquistar. Esse é o alerta que eu preciso trazer para vocês. Bom, além disso daqui, nós ainda temos mais um caos com Moisés. O Moisés fez o seguinte. Ele arrumou mais uma esposa também. É verdade. Ele não tava lá, essas coisas, amor, romance com Zípora, vocês já entenderam, né? Então ele arrumou mais uma esposa pra ele, e tá lá em Números, no capítulo 11, cadê a outra esposa de Moisés? Números, capítulo 12, versículo 1. E a segunda esposa ainda tinha briga com os irmãos dele, com Arão e Miriam. Depois você lê lá, tá bom? Então, essa aqui era a família de Moisés. Lembra que quando Jetro foi trazer Zípora e os filhos de volta, Josué também estava vendo isso aqui? Da mesma forma que Josué via Moisés no encontro com Deus, da mesma forma que Josué aprendeu com Moisés que todos podem ter o Espírito de Deus, da mesma forma que Josué aprendeu a ter fé e a confiar no Senhor com Moisés, Josué também viu essa história aqui, ó. Todo mundo viu? Todo Israel viu. Agora vamos ver como se porta Josué. E aqui tem a chave do porquê esse moço foi tão desbravador, tão conquistador. Olha só, Josué, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Bom, só a posição do livro de Josué na Bíblia, logo depois do Pentateuco, que são os livros que a autoria normalmente dada a Moisés, então Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Normalmente a autoria desses livros é percebida como mosaica. Foi Moisés quem escreveu, isso é muito aceito no meio acadêmico. E logo depois vem Josué. E alguns teólogos dizem que devia ser Sextateuco, porque o livro de Josué conclui muitas coisas que começaram lá no Pentateuco. Mas em Josué, no capítulo 4, olha a beleza disso. Josué, no capítulo 4, versículo 1 ao 7, a Bíblia diz assim: quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar aonde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes:
passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número de tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então eu quero te mostrar. Moisés estava sozinho em sua liderança, porque ele mesmo, vou colocar aqui para vocês continuarem vendo, havia excluído sua esposa, seus filhos e arrumou uma outra esposa lá no meio do deserto, ok? Agora, olha a diferença, vou pôr assim, olha a diferença para o cenário de Josué. Josué já começa estabelecendo um representante para cada tribo. E ele faz isso em obediência à voz do Senhor. E esses representantes vão trazer pedras que serão um memorial do que o Senhor estava fazendo no meio do povo. Sabe para que servem memoriais? Para as próximas gerações. Porque as próximas gerações precisam do nosso fundamento para que elas possam ir além. Então, você já viu aqui a diferença da cena de Moisés excluindo família com uma outra mulher, para a cena de Josué? Vocês estão entendendo quem tem mais força? Essa é a cena de Josué. Representantes de cada tribo, junto com ele para conquistar a terra e para fazer com que as próximas gerações saibam do que foi feito. Então, eu quero trazer uma visão cristocêntrica aqui para vocês. Moisés via Deus face a face. Josué revelava a Deus na unidade. Moisés via Deus face a face, como um indivíduo. O povo tinha medo de acessar a presença de Deus. Em Josué nós vemos a força e a grandeza de Deus. Coloquei 12 representantes aqui, um para cada tribo, mas não para por aí. Vamos lá, Josué. Isso aqui é muito importante para o seu entendimento. Capítulo 5, versículos 2 ao 9. Diz assim: naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Ou seja, eles tinham parado de circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Para e entende. Lembra do caso de família de Moisés com Zípora? O anjo do Senhor aparece dizendo que vai matar Moisés. Zípora pega uma pedra e circuncida o seu filho violentamente. Olha para Moisés e fala: você é o marido sanguinolento. Ele manda ela de volta para casa do pai, e é o pai que tem que trazer ela de volta para casa.
Moisés, durante toda a sua liderança no povo de Israel, não circuncidou ninguém. Ele tinha uma tarefa, ele tinha uma incumbência de libertar o povo, mas isso implicava ensinar sobre a aliança, sobre os memoriais, sobre os marcos históricos, sobre a tradição. A aliança abraânica é o que garantia para eles a vitória. Era a bênção que foi dada a Abraão, que estava sendo refletida na vida de Israel. Mas Moisés não circuncida ninguém. E olha o que Deus faz. Deus chama Josué e faz com que ele prepare instrumentos adequados, um ambiente adequado, para que esse ritual seja feito. Todos os homens são circuncidados. Isso é a importância dos símbolos. Todos os homens são circuncidados, se recuperam. E olha as palavras de Deus. Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Lembra que eu disse que Moisés carregava desonra e vergonha? Desonra e vergonha nos impedem de conquistar. Nós temos que fazer as pazes com a nossa história. Josué está aqui sendo conduzido por Deus como um reconciliador de Israel com a sua história. E quando a nova geração passa a se reconciliar com a história dos seus antepassados, ela recebe força para viver as promessas que os antepassados não viveram. E é claro que isso está acontecendo com Josué. E o próprio Deus está levando ele a esses movimentos de honra. Movimentos de honra é muito sistêmico. E todo Israel, todos os homens foram circuncidados. Todos foram incluídos na aliança. Gente, não é extraordinário? É extraordinário, mas tem mais um. Eu não vou ler esse porque é uma referência muito longa. Mas Josué capítulo 7, depois anota aí para você ler. Mostra que Israel ia guerrear com um povo e parece que era um povo muito pequeno. Então Josué faz como ele aprendeu com Moisés, ele manda alguns espias irem dar uma olhadinha no povo. E os espias voltam dizendo assim, olha Josué, é um povo pequeno, não precisa mandar muitos soldados não, a gente dá conta. E Josué, obedecendo, né, acatando a orientação dos seus líderes, manda poucos soldados para aquela guerra. E Israel perde. Quando Israel perde, Josué não entende nada e fala, Senhor, por que nós perdemos? Eu não estou em obediência, o que aconteceu? E Deus fala para Josué, Josué tem pecado no meio do povo. E aí sabe como Josué resolve o pecado? Diferente de como Moisés resolveu o pecado quando o povo reclamou pela falta de água, Josué chama todas as famílias, representantes de cada família. E aí o Senhor vai apontando para ele, ó, está nessa tribo, está nessa família. Então ele vai indo do macro pro micro, até que ele chega no homem que cometeu o pecado, Acã. Acã tinha roubado um despojo, uma capa babilônica, e por isso Israel havia perdido aquela guerra. Então veja que a visão de Josué sempre é sistêmica. Josué capítulo 7, você vai ler depois o pecado de Acã. E nessa visão sistêmica ele consegue chegar com o coração de Deus à solução. E a gente tem que fazer um dia também essa constelação de Acã para vocês entenderem como os pecados da nossa família podem nos prejudicar, mas como também quem responde pelo seu pecado é aquele que cometeu. Os pecados da nossa família podem nos influenciar, mas eles não determinam a nossa história. Então a gente tem que ter consciência sobre os pecados da nossa família, mas não carregar, ser culpado e tentar pagar pelo pecado dos outros. Porque quem pagou pelo pecado de todos foi Jesus. Mas já estou entrando aqui em outra constelação, enfim. Anota aí, constelação de Acã é outra que a gente precisa fazer. Caleb e Acã. Duas aqui que eu já falei só nessa live. Bom, eu quero que você veja que Josué é um cara de visão profundamente sistêmica. E vamos para o grande finale. Josué, capítulo 24, versículo 15. Dos textos mais conhecidos da história de Josué. Que explica muito sobre a diferença da visão, do posicionamento, da liderança de Josué
com relação a Moisés. Peraí. Josué capítulo 24, versículo 15. Eu quero que você entenda que a gente já está quase no final da trajetória de Josué, aqui. E olha o que ele vai declarar diante do povo. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem o pai de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí a gente vê a casa de Josué, sua esposa, seus filhos. Vou colocar ele aqui para vocês verem o grande finale dessa constelação. Posicionados com ele no lugar de conquista. Você percebe a diferença da imagem que a vida de Josué nos proporciona para a imagem que a vida de Moisés nos proporciona? Aqui está a explicação do porquê Josué adentrou a terra prometida e Moisés morreu no deserto. Sistemicamente, é possível aprender esses temas tão complexos. E eu quero te falar a célebre frase dessa constelação. Existem promessas que nós só vamos acessar em família. As promessas mais grandiosas da Bíblia são para o todo, são para todos. Ninguém vai acessar como um indivíduo, ninguém vai acessar no eu, ninguém vai acessar na violência, na agressividade, ninguém vai acessar na soberba, ninguém vai acessar na pouca consciência sobre o todo. Mas quando nós temos um posicionamento sistêmico, eu e a minha casa, ele não deixa a mulher e os filhos para trás. Ele orienta a mulher e os filhos com relação às memórias, ao legado. Ele não se envergonha, ele é reconciliador de histórias. E é por isso que Deus dá a ele a honra de conduzir o seu povo à terra prometida. Bom, essa foi a constelação de Josué. Deixa eu voltar aos comentários aqui. Contem aí pra mim se fez sentido pra vocês. Se valeu essa constelação, se vocês aprenderam alguma coisa interessante. Eu acho a imagem impressionante, gente. Olhar para a vida de Josué e perceber que a sua força vinha do sistema. A sua força vinha de todos, do todos nós. Tremendo, não é, Regina? A Ale falou, tô chocada. Vai ficar salva. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bênção, não é, Carmen? É isso, que bom que vocês entenderam. Que bom que vocês entenderam. Eu não encontrei Paula sobre os filhos, mas ele diz eu e minha casa. Eu entendo que sim, teve filhos, tá bom? Maravilhoso, chocada. Olha só, gente, eu quero concluir dizendo pra vocês que essa live não é uma desconstrução de quem foi Moisés, tá bom? Moisés teve muita importância, mas é um alerta. É um alerta para todos nós, porque nós podemos viver algumas etapas da nossa jornada extraordinárias em Deus, na nossa consciência pessoal. Mas existem promessas, lugares, territórios, fases que nós só vamos acessar com a consciência sistêmica. E essa live foi um alerta para você. Você que é um escolhido, você que é uma escolhida de Deus. Aprenda com Moisés, mas aprenda com Josué. Olhe para o todo. Olhe para o todo. Não olhe apenas para você. Honre os marcos. Se posicione em seu sistema. Ocupe o seu lugar. Mas honre os que te antecederam. Não tenha vergonha da sua história. Seja uma reconciliadora. E não tenha preguiça também de refazer a jornada, como Josué teve que refazer algumas vezes. Não tenha preguiça, porque são esses movimentos de alma que nos levam
a conquistar a terra que Deus tem para nós. Muito bom, que bom! Foi muito esclarecedor, não é? Que coisa linda, que bom que vocês estão aprendendo mais a Bíblia e aprendendo junto mais constelação. Não é verdade? Eu não sabia que Moisés teve outra mulher. Teve, menina! Os causos de Moisés é coisa de louco. A gente tem que aprender toda a história para entender algumas coisas. Muito bom. Gente, não faz assim, ó. Se serviu para você, vai servir para mais pessoas. Compartilhe essa live com alguém que precisa entender sobre, principalmente, reconciliação com a história. Porque eu acho que é a grande lição que Josué nos deixa essa reconciliação histórica, né? Esse olhar para o que não foi feito e assim, o que eu posso fazer hoje, do lugar que eu ocupo na minha família, para ser uma reconciliadora de histórias, para ser um reconciliador de histórias. Isso vai trazer conquistas que estão assim, já destinadas à sua família por Deus, são promessas, mas que o sistema ainda não alcançou, porque há no sistema, muitas vezes, vergonha e desonra. Então, quando nós reconciliamos as histórias, nós somos pacificadoras e conquistadoras. Lembra que o instrumento de Moisés era um cajado, mas o instrumento de Josué era uma espada. Então, algumas conquistas nós conquistamos lutando com as armas certas. Pensa se você está com as armas certas, se você tem a consciência necessária para conquistar tudo aquilo que você pode conquistar. E eu vou dar uma boa notícia aqui para a gente terminar essa live. Hoje, a partir de hoje, estão abertas as inscrições para o nosso Despertar, que é o módulo introdutório da formação constelar com a Bíblia. Então, ó, o próximo Despertar são 3 dias de aulas comigo, aulas incríveis. Então, tem aula gravada, tem aula inédita, tem constelação ao vivo, tem muitas surpresas. Vai acontecer do dia 2 ao dia 4 de maio. É um evento online e gratuito para você que quer conhecer mais sobre a constelação à luz da Bíblia. Se você quer garantir a sua vaga, só você ir lá na minha bio, porque o link já está liberado lá para você se inscrever no Despertar, e eu tô te esperando de braços abertos pra gente conversar muito mais sobre constelação familiar à luz da Bíblia. Beijo, lindonas, até a próxima. Tchau, tchau.